A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje o nosso devocional é em Malaquias capítulo 2. E ele fala acerca de três coisas: sobre os sacerdotes e o mandamento que Deus dá aos sacerdotes, ao casamento com mulheres estranhas, estrangeiras, que adoram outros deuses, e ao divórcio como sendo algo ilícito, não é algo que agrada a Deus. Então vamos lá. Versículo 2 do capítulo 2 de Malaquias. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Isso o Senhor está falando aos sacerdotes, que dá um mandamento a eles, e o mandamento é este, que se não ouvirdes e não propuserdes no coração, já no coração, antes de fazer qualquer coisa, né? Se não se propuser a dar honra a Deus, o Senhor diz que enviará a maldição contra eles e os amaldiçoará as bênçãos, né, que eles têm, as bênçãos que Deus deu. Aqueles que são sacerdotes do Senhor, aqueles que são chamados para levar a mensagem, aqueles que são chamados para ensinar, aqueles que são chamados, né, até para louvar a Deus, entoar louvores e chamar ao povo a louvar a Deus. Todos esses nós devemos, aqueles que Deus tem colocado nessa posição, nós devemos ter no nosso coração esse mandamento. Antes mesmo de fazermos qualquer coisa, que tudo que fizermos, tudo, a honra deve ser do nosso Deus, porque toda a honra e toda a glória é dele. A honra e a glória não é para nós, porque se tirar Deus de nós, e eu pergunto isso para você, se tira Deus de você, se tira Deus de mim, se tira Deus de nós, o que sobra? Eu posso falar por mim, né? O que eu entendo, que se tirar Deus de mim, eu não vou saber ministrar acerca da palavra dele, como eu faço aqui nos devocionais de trazer uma mensagem, porque é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, que me faz refletir, pensar sobre essa palavra. Então, se tirar ele de mim, eu não posso mais ministrar a palavra dele. Eu estaria falando apenas na minha carne e estaria errando muito, com certeza. E às vezes eu poderia nem ter a palavra, nem saber o que falar. Entende? Se tirar a honra, a glória do Senhor, se tirar Deus de mim, o que sobra de mim, eu seria triste, porque uma vez quando eu estive fora da presença de Deus, eu conheci o Senhor com 6 anos. E eu aceitei a Ele com 6 anos aqui na minha casa. A minha mãe nos apresentou, a mim e aos meus irmãos, e nós naquele dia, e eu não me esqueço, essa visão está sempre na minha mente. Eu sei até o ambiente, o sofá que a gente estava sentado, e nós três ali, por meio da vida da minha mãe, né? Deus usou a minha mãe sobremaneira, minha mãe foi usada por Deus para trazer a mensagem de Cristo, e ali nós aceitamos ao Senhor como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, e ali fomos salvos por Ele. Entende? E assim é. E aí, desde então, a luz do Senhor brilhou em mim. A luz é dele, não é minha. Só que aconteceu um tempo que eu me apartei do Senhor. Eu pratiquei iniquidade, eu fiz coisas que não agradam a Deus. E o Espírito Santo de Deus foi se apagando dentro de mim. E aí, nesse ponto, eu posso dizer que eu fui uma pessoa muito triste. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, mas eu não admitia que era Deus. Até que o Senhor me resgatou de novo. O Senhor me chamou, o Senhor me amou. O Senhor me trouxe de volta para Ele. Entende? Se tirar Deus de nós, né, não tem como a gente ministrar a palavra, não tem como a gente fazer algo, porque é Ele quem faz por meio de nós. Nós somos vasos. A honra é dele, ele é o Senhor, e nós somos os servos, né? Ele é o oleiro e nós somos os vasos na mão dele. Ele é o Pai e nós somos os filhos em que ele ama e cuida, mas ele é o Pai. Entende? A honra e a glória é dele.
É Ele quem faz por meio de nós. E não podemos colocar no nosso coração que somos nós, não podemos nos orgulhar. O orgulho para Deus é idolatria. Você sabia que o orgulho para Deus é idolatria? Porque é você amar a si mesmo acima de Deus. Que a gente possa guardar o primeiro mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E Levi era um servo do Senhor que guardou esse mandamento, ou andou com Deus. Vamos ver versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento de guardar no coração que a honra é sempre dada ao Senhor. Para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz. O conserto do Senhor conosco é de vida e de paz. E eu lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. O Senhor nos dá esse mandamento para que temamos, para que a gente tenha temor a Ele, porque Ele é um Deus de amor, mas Ele é justo e a honra e a glória é dEle. Então não devemos esquecer disso. Eu não sei você, mas o Senhor coloca no meu coração, quanto mais eu conheço a Deus, esse Deus, né, de Gênesis a Apocalipse, quanto mais eu conheço esse Deus que se mostra na minha vida dia a dia, mais eu o amo e mais eu tenho temor de respeito, de saber quem Ele é, de saber que Ele é soberano, de saber. E assim, eu conheço uma pequena porção dele. Quanto mais a gente se aprofunda em intimidade, em relacionamento, a gente vai conhecendo mais a Deus, a gente vai amando mais e tendo mais respeito e temor pelo nome dele, de quem ele é. E a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou da iniquidade. Devemos ser assim, né? Como o concerto que ele fez com Levi, devemos que a lei da verdade esteja na nossa boca, que a iniquidade não se ache nos nossos lábios, que os nossos lábios sejam santos, lábios que abençoam e não que amaldiçoam, lábios que proferem palavras puras, não palavras de iniquidade, né? Que andemos em paz com o Senhor e que andemos em retidão com Ele, nos apartando das muitas iniquidades. As iniquidades, as tentações vêm para nos, né, para tipo assim, olha, estou aqui batendo na tua porta, iniquidade. A iniquidade, né, bate na nossa porta, vem o pensamento. A gente tem que correr, a gente tem que se apartar, fugir da iniquidade, né? José, ele correu daquela mulher que tentou deitar com ele. Ela era mulher de outro homem. José correu, José largou as vestes dele, não quis nem saber, saiu correndo. Nós devemos correr da iniquidade. Se o mal bate à nossa porta, a gente deve repreender em nome de Jesus e correr desse mal. Corre do mal. Versículo 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, os lábios daquele que o Senhor escolheu como sacerdotes guardarão a ciência, o conhecimento, e da boca e da sua boca buscarão a lei do Senhor, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Os sacerdotes são anjos do Senhor dos exércitos. O Senhor escolheu os sacerdotes para serem mensageiros da lei. Por isso o Senhor chama aqueles que ele escolheu como sacerdotes para guardarem o coração no Senhor, para não praticarem a iniquidade. O Senhor chama isso para todos nós, né? Para a gente não praticar a iniquidade. Quanto mais para os sacerdotes, aqueles que ministram acerca da lei. Porque se ele peca,
se ele erra, se ele ministra de forma errada a lei e a mensagem de Deus, quantos ele levará para a perdição? Quantos ele levará por um caminho que não leva à vida, mas que leva à morte? O Senhor fala que se uma pessoa levar um dos pequeninos dele a se perder, a levar à morte, a levar para um caminho que não é de salvação, melhor é para este que amarre um moinho, né, na sua cabeça, uma corda no moinho, e se lance no lago, na água, não lembro se é no mar, no lago, na água, mas se lance, se afogue, melhor é tirar a própria vida, o Senhor estava dizendo, do que você levar por meio da tua mensagem, dizendo que é a minha mensagem, que é a mensagem de Deus, muitos à perdição. Não leve as pessoas que Deus dá o dever de anunciar a mensagem, deve ter cautela com o que falam. Porque se um dos pequeninos do Senhor, se um pequenino se perde por causa da nossa palavra, melhor era que a gente não tivesse perdido a vida. Por quê? Porque é melhor que um se perca do que muitos se percam por meio da vida desse um. Entende? Não seria só apenas um. No caso, se fosse só um a se perder, seria só um. Mas seria esse um e muitos, quando a gente fala coisas que não deveria falar. Toda palavra inútil que proferimos será declarada, será cobrada de nós no juízo final. Devemos ter cautela com o que falamos. Toda palavra inútil que professarmos nos será cobrado. Aqueles que estão à frente para direcionar as ovelhas, né, do nosso grande sacerdote, o bom pastor. O nosso grande sacerdote é Cristo Jesus. E ele nos concedeu a bênção de cuidarmos das ovelhas dele. E ele cuida de todas nós. E no versículo 8 diz assim: mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Vê, quando um sacerdote se corrompe, ele faz a muitos tropeçarem na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepções de pessoas na lei. O Senhor não faz acepção de pessoas na lei. Todos nós estamos debaixo da mesma lei, a lei de Deus. E os sacerdotes são aqueles que está sobre eles a função de ministrar a lei, de orientar ao povo, de ensinar, de anunciar a mensagem. E se eles se desviam do caminho, se desviam de dar honra a Deus, né, praticam a iniquidade e fizer tropeçar os pequeninos na iniquidade, desprezíveis e indignos diante de todo o povo, o Senhor os fará. Ok, agora seguindo para a questão dos casamentos, né? O Senhor fala acerca do casamento com mulheres estranhas, estrangeiras, que adoram outros deuses. Versículo 11, Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Quando Deus fala do jugo desigual, né, de casar com a filha de um Deus estranho, é quando um servo, uma serva do Senhor, uma pessoa que serve a Deus, casa com alguém que adora outros deuses, que não tem a mesma, né, o mesmo conhecimento, não serve ao mesmo Deus. O que acontece? É muito mais fácil se perder. Essa pessoa se perder. Salomão, o conselho do Senhor é que não casasse com mulheres estrangeiras. O Senhor deu essa lei ao povo através de Moisés. E aí, por meio de Moisés, né, todo o povo já sabia dessa lei. E aí, quando chegou em Salomão, muitos anos depois,
Salomão se casa não com uma, mas com 1000. Ele se deita e se casa com 1000 mulheres estrangeiras. E o coração de Salomão se corrompeu. E o coração de Salomão foi levado a adorar outros deuses, que não há um único Deus verdadeiro. Esse é o perigo de casarmos com aquele que não segue o mesmo Deus que nós. O perigo de o nosso coração se corromper e sermos levados a adorar a outros deuses, que não são o único Deus verdadeiro. Entende? E versículo 13 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a que tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. Agora o Senhor está falando sobre aqueles que adulteraram. É sobre isso. Está falando, ó, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, ele não olha mais para a sua oferta, ele não olha mais você ali no altar se derramando, chorando. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha, ele viu, ele foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, ele testemunhou entre você e a mulher da tua mocidade, a mulher com quem você se casou, com a qual tu fostes desleal. O Senhor não é o Senhor não é um Deus desleal e ele não quer que sejamos desleais, nem com ele, nem para aqueles, nem para o próximo, no geral, e quanto mais para quem a gente casa. Se casou, é para sempre. Se casou, o Senhor quer que você seja leal a esse homem, leal a esta mulher, é para sempre. Não seja desleal à mulher da tua mocidade, a quem tu casou. Não seja desleal ao homem da tua mocidade, a quem você casou. Não adultere. Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que o que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, aquele que encobre a violência, né, esconde a violência que pratica, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Você adulterar era uma violência. É uma violência contra o teu mais próximo ser, aquele que você, perante o Senhor, disse que se tornaria uma só carne, né? O ato, se deitar com teu esposo, com a tua esposa, vocês se tornam uma só carne, um só espírito. Vocês são 2 pessoas, mas vocês ali se entregam um ao outro. Vocês são um com o outro, um só espírito, uma só carne. Não seja desleal, né? Não seja desleal principalmente, né, por causa do que você prometeu perante a Deus. O Senhor é testemunha do que anda praticando ou que já praticou. O Senhor é testemunha. Ele nos chama a sermos leais. Ele não tolera o divórcio, a não ser em casos de adultério, porque é uma deslealdade com aquele em que você declarou com a sua boca que cuidaria na doença, na saúde, na alegria e na tristeza, em todos os momentos da sua vida. Você prometeu, você declarou e não cumpriu. 17. Enfadais ao Senhor, veio, enfada a Deus, enfadais ao Senhor com vossas palavras e dizeis, em que o enfadamos? Né? Está perguntando, que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se... Calma aí. Vou ler novamente que eu não segui os pontos. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Por que Deus se enfada?
pelas muitas palavras, porque essas pessoas acham que estão fazendo bem. Ó, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Eles estão achando que estão passando por bom, mas Deus não está vendo eles como bom. O Senhor não vê aquele que pratica a iniquidade, aquele que não é leal ao seu próximo, aquele que não é leal ao esposo, a esposa que prometeu seguir para sempre junto, uns dois, somente os dois. Esses, né, que falam que o Senhor tá passando a fazer o mal pelo bem, esses não agradam a Deus. O Senhor se enfada dessas palavras. O Senhor não está se agradando disso. Peça perdão ao Senhor. Que possamos pedir perdão ao Senhor se cairmos nesse erro. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me trouxe hoje para trazer essas palavras de sabedoria da própria Bíblia, da palavra de Deus. Que possamos guardar essas palavras de Deus hoje no nosso coração, para não pecarmos contra Deus e nem contra o nosso próximo. Em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, estarei aqui com mais uma mensagem, com mais uma palavra que o Senhor me der amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.